Olá, amigos e amigas da comunidade Bengalas. Olá, você que está nos ouvindo. Estamos aqui para mais um podcast Bengalas, que tem como proposta instrumentalizar filhos de pais idosos e também acolher esses filhos de pais idosos. Então, nós estamos aqui para mais um bate-papo com um especialista e hoje a gente traz um tema muito interessante, que é o tema das constelações familiares. E esse tema, ele surgiu até num encontro nosso da comunidade Bengalas, a partir de questões que emergem no momento que você é um filho que está cuidando de um pai idoso e que se abre toda uma questão emocional ligada a essa relação pais e filhos, a inversão dos papéis, enfim, são tantas coisas que acontecem naquele momento. Isso é bom, isso é ruim, como é que lida com isso? E a gente está buscando resposta nas constelações. E para isso nós temos duas convidadas muito especiais. A Rose Marbach, que é médica e é consteladora. E temos também uma membro da comunidade, que é a Denide Pereira, que também é consteladora e que está conosco nos encontros remotos da comunidade Bengalas. E agora eu vou passar a palavra para que elas se apresentem melhor. Rose, Dene, obrigada por aceitarem o convite. Sejam bem-vindas ao podcast Bengalas. Muitíssimo obrigada. Bom, o que falar de mim, né? Como você falou, eu sou médica, mas, acima de tudo, tenho uma grande admiração pelo fenômeno humano. Então, tudo que traz e me conecta com este fenômeno me abre de alegria, me enche de alegria e me promove buscar conhecimentos. Então, fiz algumas formações em terapias até que encontrei as constelações, né? Eu concluí o meu primeiro curso, minha primeira formação em constelação em 2012 e fiz outros e outros mais, e desde lá eu sou uma consteladora. Em 2020 e 2021 eu iniciei a formação em Novas Constelações, e esse nome, Novas Constelações, nos traz a informação de que as constelações se movimentam. Houveram movimentos, e movimentos que antecederam até a morte de Bert, movimentos que ele mesmo percebeu, e para isso eu passei alguns anos imersa nesses novos conceitos, nesses novos modos de ver as constelações, e a partir daí geramos a formação, que hoje já estamos na segunda turma nesse foco das novas constelações. Para quem não sabe, Bert Hellinger. Bert Hellinger. O criador das constelações, né? Isso. O grande mestre criador das constelações. Dene, se apresente. O que é que eu posso falar de mim? Bom, eu sou administradora, essa que é a minha formação. E também enveredei por áreas do conhecimento que me levassem a trabalhar com desenvolvimento humano, que essa tem sido a minha experiência o tempo todo. Atuei em área de RH há muito tempo, sou conhecida dessa comunidade de RH, mas eu comecei cada vez mais me aprofundar em algumas abordagens de especialização que me levassem a me instrumentalizar para eu poder trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, né? E as constelações é uma delas que eu aplico, inclusive nas minhas atividades de coaching, seja de coaching de carreira ou coaching de desenvolvimento pessoal, mas também aplico nas organizações, porque as constelações trabalham sistemas, então serve tanto a sistemas familiares quanto a sistemas organizacionais. E é uma abordagem que eu acho fantástica, cada vez mais tenho buscado estudar, me aprofundando. Rose, eu fui colega dela, tive essa honra de ser colega dela no curso de formação, e Rose hoje ela é uma referência aqui na Bahia, né? É minha consteladora. Então, feliz de estarmos aqui para poder tratar dessa temática, que eu acredito que possa agregar muito nessa visão, né, de como é que a gente se percebe como filho, né, pertencendo a um sistema familiar. E falando de sistema familiar, então vamos começar, né? Sim. Dene estava aqui relembrando de que a gente começou a falar no grupo Bengalas das constelações a partir de uma colocação que é muito comum dos filhos de pais idosos, que é dizer, agora inverteram os papéis. Agora
Eu assumo o papel de pai ou de mãe e ele ou ela, o pai ou a mãe, o papel de filhos. Isso é bom para o sistema? Como é que é isso? Olha, Bert Hellinger, durante os estudos, né, das constelações, ele percebeu que existem, digamos assim, leis universais que regem a vida, que movimentam a vida para a expansão, para a abundância, para a prosperidade. Inicialmente ele chamou essas leis de ordens, né? Existe um livro chamado Ordens do Amor. Os consteladores sempre seguiram essas regras, essas leis, e faz parte da nossa filosofia atuar nessas leis e com elas. Atualmente a gente usa o termo força ao invés de ordem, primeiro porque essa palavra ela tem uma forma de interpretação que é variada para cada pessoa. Pode surgir a ideia de que é uma imposição, mas na verdade não, são forças, e quanto mais conectadas a essas forças, mais vivendo essas forças, mais força na vida temos para prosperar, para ter mais saúde, enfim. E por que eu começo assim? Porque dentre as forças que o Bert trouxe a primeira força, né, a força do pertencimento. Todo mundo entende na filosofia que pertencer é eu faço parte desse sistema, tenha feito eu que tenha feito. Então, às vezes, a gente tem uma tendência a excluir um familiar porque fez algo errado dentro do conceito moral da família, excluir porque ele foi embora, excluir porque foi esquecido mesmo. E essa exclusão de alguém no sistema repercute em nós também, não só nessa pessoa excluída, mas aquele que excluiu. Cada excluído do nosso sistema gera algo que nos contrai, às vezes um sintoma, uma doença. A segunda lei é a lei da hierarquia, que é dessa que eu vou me referir. A terceira é do equilíbrio entre dar e receber. E uma quarta lei que surgiu depois, que é a lei do assentimento, é aceitar a vida como ela se apresenta. Dentro dessa hierarquia, o que é hierarquia? Onde é o seu lugar? É uma lei que tem relação com espaço e tempo. Nasci nesse ano e neste lugar, e este é o meu lugar de força. Então, se eu preciso ter na minha percepção aqueles que eu devo respeitar como maiores, olhar para eles como maiores, e aqueles que vêm depois de mim. Devo honrá-los, respeitá-los como anteriores a mim. E aí eu acho que é onde nós temos uma grande... Aliás, em todas as leis nós temos dificuldades. Mas aquele que precisa, deseja e escolhe cuidar dos seus mais velhos, dos seus pais, diante da fragilidade destes, muitas vezes se percebe sendo o cuidador, o pai ou a mãe daquele que está em cuidado. Rose, é possível cuidar de outra maneira? É. Porque se eu me desloco do meu lugar para qualquer outro lugar, eu não estou na minha força maior. Então eu fico mais desgastado, eu tenho pouco rendimento, eu sou menos criativo. Eu não tenho condição de resolver as coisas baseado na realidade como ela se apresenta, ou seja, estar presente. E além de desrespeitar, digamos assim, essa palavra pode ter um peso, mas eu desconsidero esse surgimento na vida hierárquico de cada ser que se apresenta. Isso vale para os nossos pais, isso vale para os nossos avós, isso vale para nós diante dos nossos filhos. Sim. Então, sim, tem um grande impacto. Eu me sinto, quando eu como filho, naquele entendimento da outra lei, que é do equilíbrio entre dar e receber, entendo que meu pai me deu muito, então eu preciso dar muito, né? E é muito bonito o que Bert fala sobre esse equilíbrio, porque ele diz, olha, tudo é preciso equilibrar. Então, se Dani faz algo para mim, é importante e interessante que eu a devolva, talvez um pouco mais, para que essa escalada de agrados vá aumentando. Mas na relação de pais e filhos, assim como de professores e alunos, esse equilíbrio se dá não horizontalmente. Então, o que meu pai me deu, eu tenho que devolver. Não.
o que os nossos pais nos dão, nós devolvemos para frente, que é tendo filhos, se for escolhido ter filhos, eu já equilibro aí, educando, criando os meus filhos, porque nossos pais, quando nos conceberam, eles estão a serviço da vida. E se eu sigo a serviço da vida, oferecendo a minha vida como um caminho de nascimento de outras vidas, eu estou dentro equilibrada, né? Eu equilibro. Se eu não consigo ter filhos, não posso ou não quero, eu devolvo para a vida, trabalhando, servindo. A sua profissão, a sua escolha profissional é uma escolha de equilíbrio do que você recebeu anteriormente. Então, não é necessariamente eu tendo que devolver para os meus pais igualmente que eu vou estar no meu nível de agradecimento. Então, às vezes eu não posso. Às vezes eu não posso porque meus pais morreram cedo. Às vezes eu não posso porque meus pais estão num lugar maravilhoso, não precisa de tanto. O agradecimento em geral aos nossos pais já é o suficiente. Então, quando eu estou no cuidado, por que eu fui escolhido para estar no cuidado, né? Isso também é uma questão importante. Às vezes é o filho caçula, porque recebeu tanto dos outros irmãos, e ele devolve aos irmãos sendo o cuidador do pai e da mãe. Às vezes, por forças das circunstâncias e identificações, eu preciso salvá-los, eu preciso cuidá-los, as circunstâncias várias, né? Se eu estou na relação com os meus pais, me colocando pai ou mãe desses pais, eu não só estou tirando o meu lugar, como eu estou ocupando o lugar que pertence unicamente às pessoas que poderiam ser pais deles, que são os avós. Esses avós são os pais certos para os nossos pais. Rose, mas eles morreram, meus pais não têm mais pai, minha mãe foi abandonada. Nós falamos em campo informacional, nós falamos em energia, nós não falamos exatamente em presença física. Então, quando eu olho para o meu pai e minha mãe e lembro que eles têm pais e coloco intencionalmente a presença dos meus avós, já é o suficiente para sentir essa força às costas. Olha que interessante isso, porque é sutil, né? Não precisa ser. E a gente, eu estava até vendo, é uma coisa que não tem nada a ver, mas correlaciona com isso. Eu estou fazendo uma formação em cuidados paliativos e estava ouvindo a professora falando, que é a Ana Cláudia Arantes, Quintana Arantes, que é maravilhosa, ela dizendo, gente, trocar a fralda de um idoso não é trocar a fralda de uma criança, né? Você alimentar um idoso não é alimentar uma criança, ali não está uma criança, ali está um idoso, né? No caso, um paciente, né? Que ela trata como paciente, eu faço analogia aqui com idoso. Então, assim, a gente tem como cuidar, fazer o que precisa ser feito, não necessariamente achando que está ali fazendo de uma criança, que agora eu sou pai daquele pai ou daquela mãe, eu sou mãe daquele pai ou daquela mãe. O fato da gente não se colocar nesse lugar não quer dizer que a gente não está cuidando, não é isso? De jeito algum. Aliás, estar no seu lugar de filho é a forma mais maravilhosa e amorosa de cuidar do seu pai ou da sua mãe. Porque para essas pessoas também passa pela dignidade. Olha, verdade. Eu me sinto indigno se eu sou tratado como uma criança. Essa pessoa construiu uma história, se tornou um homem, uma mulher, tomou a decisão de ter um filho, às vezes não foi uma decisão consciente, mas há uma decisão. Ninguém tem um filho à toa. Há uma decisão do seu sistema, do seu campo, de que aquela criança vai nascer dessa pessoa. Então, a pessoa foi suficientemente adulta para fazer a escolha, inclusive de criar e de cuidar. Não é digno, minimamente dizendo, que eu reduza toda essa história a uma condição de infância, de infantilidade, de criança. Não que as crianças não sejam importantes, mas a força de construção de uma criança jamais chegará à força de construção de um adulto, né? Então, eu preciso olhar este ser que é o meu pai ou minha mãe com este respeito. E às vezes você fala, mas o que é que eu faço? Apenas sinta-se assim, né? Não tem uma atitude exata. Tem uma atitude exata. Eu estar aqui
e vou trocar a fralda do meu pai e não olhar para ele como se ele fosse o meu filho, o meu bebê que eu troquei. Pai, eu vou precisar trocar a sua fralda. Ah, mas meu pai tem Alzheimer, não compreende. Ok, só vibre nisso, que eu estou trocando a fralda daquele que me cuidou, que é maior do que eu. Um bom exercício, a gente trabalha muito com exercícios sistêmicos. Você pode fazer um pequeno movimento. Eu estou de pé e diante de mim está meu pai ou minha mãe. A gente imagina alguma distância entre eu e ele e somente eu observo como eu o percebo. Eu percebo grande, eu percebo menor que eu percebo do meu tamanho. Quando a gente fala disso, a gente fala de percepção energética. E dá para nós a percepção hierárquica. Se eu vejo meu pai maior do que eu estou num bom lugar. Se eu vejo ele menor do que eu, certamente eu estou me colocando superior, porque aí sou eu, né? Ah, mas às vezes meu pai fragiliza, ou minha mãe fragiliza, age como uma criança, né? Pode acontecer isso, mas a escolha da atitude dele não pode direcionar a sua atitude. Uma vez que eu olho para meu pai ou para minha mãe e que vejo isso, eu intencionalmente me coloco menor que ele. E posso dizer, ou para ele ou para ela, mãe, pai, eu sou a menor. E você é o maior. Isso traz um lugar de vibração profundamente expandida, amorosa e cuidadosa. A outra coisa que a gente pode sempre, que eu vou fazer uma troca, que eu vou cuidar do meu pai, imaginar os seus pais atrás deles, dizer, meu avô, minha avó, vocês são os pais certos para meu pai e para minha mãe. Mesmo que eles já não existam fisicamente. Mas eles se alegram, porque o que se entende, né, é que na nossa biologia, no nosso DNA, está inscrita essas forças. É dentro do seu cromossoma, do seu DNA, que o seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós, tataravós existem. Eles não só estão aqui lhe influenciando, eles existem em você. O seu corpo é exatamente essa fronteira entre o que veio antes e a sua existência. E às vezes dizer isso faz muita diferença, né? E a epigenética veio para nos trazer esse conhecimento, né, de que a gente herda dos nossos pais não somente aspectos biológicos, né? A gente herda principalmente as experiências que eles viveram, por tudo que eles passaram. E de todos esses ancestrais, todas essas gerações. E quando a gente honra esse lugar e reconhece, a gente fica num lugar de força. O quanto que é importante, só de escutar isso que Rose está falando, só de a gente tomar conhecimento de quais são essas leis, a gente já passa a olhar o nosso sistema com outro olhar, começa a olhar os nossos pais com outro olhar, e isso é transformador. Eu acho que é nisso que reside a beleza das constelações, porque, acima de tudo, uma percepção de acolhimento, de não julgamento, né, de amorosidade muito grande. Sim. Vocês estavam falando das leis, e quando falaram da lei do pertencimento, me veio assim muito as situações das relações onde houve exclusão, porque é uma das dores que às vezes emergem na fala das pessoas, né? Eu não fui cuidado, né? Meu pai foi ausente, minha mãe foi ausente, e de repente eu tenho que cuidar desse pai ou dessa mãe. Então, assim, essa é uma forma de se reinserir no sistema. Como é que é? Tem alguma leitura, né, da constelação para isso? Cada situação, cada pessoa, cada sistema traz a sua história, né? E nem sempre as coisas se repetem, mas digamos assim que, do ponto de vista geral, a gente, quando olha para os nossos pais, nós temos um olhar muito emocional, né? Então, ali surgem e afloram todas as nossas dores dessa relação e as nossas expectativas que colocamos quando somos criança, nessas unidades, nessas pessoas que a gente julga perfeita. Então, a gente entende nossos pais como seres perfeitos
E nós esperamos, criamos inúmeras expectativas, projetamos essas expectativas e com elas a gente sofre e a gente carrega isso às vezes para a idade adulta, né? Como você falou, às vezes uma pessoa adulta fala, eu fui abandonado. Então isso é uma dor emocional. E essa dor emocional precisa ser acolhida e cuidada. A questão dentro da visão das constelações, que eu acho também muito interessante, é que existe uma evolução, digamos, em termos de geração, acerca da abordagem psicoemocional. Durante muitos anos, no pós-guerra, e no surgimento, inclusive, de Freud e todos os outros psicólogos, a intenção era olhar essa criança muito ferida. E o foco estava nessas crianças muito feridas. E nós reativamos frequentemente essas crianças em vários trabalhos terapêuticos, em vários cuidados, né? Então, vamos trabalhar a criança ferida, vamos trabalhar a criança ferida. O pedido, eu acho que, da minha percepção da filosofia, é que nós, como adultos já feitos, possamos fazer escolhas. Porque é da nossa vontade e da nossa escolha se viveremos essa dor emocional para sempre ou se nos liberaremos dela de uma outra maneira, numa terapia, num processo. Porque existencialmente o que Bert Hellinger traz é que a gente precisa também primeiro olhar os pais do ponto de vista existencial. Como seres, né, como pessoas, aquelas foram as únicas pessoas em todo o planeta capazes de nos gerar. Então, por isso, eles são os pais perfeitos para nós. Na função de pai e de mãe, que é gerar, parir, colocar no mundo, eles já fizeram. Todo o resto poderia ser feito por qualquer outra pessoa. E as pessoas que, em geral, fazem são esses dois, na sua imperfeição humana. Porque pai e mãe são seres humanos, imperfeitos, como nós somos imperfeitos para os nossos filhos. Aprendemos um pouco isso quando nos tornamos pais, né? Porque a gente fala, meu Deus, eu fiz tudo, achei que fiz tudo certo e não fiz. Não é para fazer. Porque se nós gerássemos um status tão perfeito para os nossos filhos, eles não teriam força impulsionadora para resolver os seus próprios problemas. Eles não seriam capazes de se tornarem adultos e tomar a sua vida e executá-la como seres humanos adultos. São os conflitos e as dificuldades que nos tornam os maiores. Então, sim, é possível eu estar me sentindo não pertencente e me inserir no momento que eu decido cuidar dos meus pais. É preciso entender de que dinâmica eu estou fazendo aí. Se eu estou fazendo, tá vendo, meu pai, eu sou bonzinho, eu estou, né? Ou se eu estou... Você não fez, agora eu estou fazendo. Ou se eu estou entregue ao fluxo da vida e agradecendo a vida pela oportunidade de estar próximo a meu pai e a minha mãe quando eu não pude estar. Porque o pai que é hoje, velho, mas velho, não é aquele pai que te pariu e te criou. Porque não foi possível, né? Quem tem a oportunidade, que tem pais vivos e conversa com seus pais, você ouve coisas que você fala, não imagino que meu pai falar isso agora. Ele não falava isso quando era criança. Meu filho disse para meu marido, você já pegou nosso filho, que na verdade é nosso neto, né, na escola, em 6 anos, mais do que você me pegou a vida toda. E aí meu marido respondeu, naquela época eu tinha que trabalhar para pagar a sua escola, né? Então agora é possível para mim, né? Eu tenho uma flexibilidade maior no trabalho e eu posso buscar meu neto na escola. Mas vem, né, esse tipo de comparação e isso não é a mesma pessoa. Quer dizer, e não é, né? É e não é. Mas é outro momento. O que eu acho que em frequência dói muito no cuidador filho é reativar suas memórias emocionais, dos seus traumas infantis, das suas dificuldades, né? Sim. Então, a orientação que Bert traz é olhe os seus pais como imperfeitos e os aceite. Porque uma das grandes forças da constelação é tomar os pais. Usamos muito esse termo. Olha, o movimento é tomar os pais. Tomar o pai e tomar a mãe. Rose, o que é tomar? E a palavra é tomar porque ela vem
de um movimento, de uma atitude, de uma força de atitude minha. Eu vou lá tomá-lo. Eu não fico esperando. Meu pai me dê, minha mãe me dê. A atitude de espera é uma atitude da criança. A criança, ela não sabe os caminhos de buscar o alimento, ela não sabe os caminhos de buscar a felicidade e o bem-estar. Ela aguarda que os pais deem. Mas se eu me tornei adulto, se eu sou quem sou, foi por conta de tudo o que eu vivi, inclusive as dificuldades com essas pessoas. Meu pai me abandonou, eu fui criado por uma outra pessoa, um pai adotivo, uma mãe adotiva. Foi o que foi possível para aquela pessoa ali. Para aquele pai, só foi possível isso. Tomar os pais é entender que tudo que foi feito foi só o possível a ser feito naquele momento. Tomar os pais é aceitá-los incondicionalmente do jeito que eles foram. Então é um convite para nos tornarmos adultos mesmo. É difícil se tornar adulto, né? Porque e essa é uma das grandes críticas à constelação. Como assim eu vou honrar ou tomar meus pais se meu pai realmente é um cara que abandonou a família, que foi um alcoólatra, que foi um farrista, um boêmio? Aí é que vem a crítica. Parece até isso que é tão nobre que Bert traz, parece uma coisa inaceitável, né? Desproporcional, até injusta. Injusta, né? Exatamente. Olha, o que a gente percebe? A gente pode falar dele. Não é isso, é porque o sistema, ele não entra nesse mérito, não é, Rose? Ele não julga se está certo, se está errado. Você, por exemplo, ser filho de um Pablo Escobar, ser filho de um traficante, ele é o seu pai. Então o sistema não quer saber do caráter, da moral daquela pessoa. Se você exclui aquela pessoa do seu sistema, ele vai te cobrar de alguma forma, gerando esses emaranhamentos, esses desequilíbrios. Então, é realmente difícil porque a gente enxerga o outro com o nosso olhar de julgamento, né? Tem até... se utiliza a análise do triângulo de Kaplan, né? Então, você pode ir para um lugar ou de julgadora, né? Porque o filho é a vítima, né? Então ele fica como vítima, a criança é a vítima, então ele vai para um lugar do algoz, algoz, né? Do julgador ou do defensor, do salvador. E esses dois lugares são lugares de distorção. Porque quando eu vou para o lugar de salvador, eu fico me sentindo maior do que o outro, né? Tirando a dignidade. Tirando a dignidade do outro, que é esse lugar que Rose tão bem explicou, de eu poder olhar o meu pai e enxergá-lo como meu pai, não como uma criança. E também quando eu vou para um lugar de julgador, e que eu digo que eu estou certo, você está errado, então eu estou excluindo também. Né? E da vítima talvez também, né? Do mesmo porque jeito. Da você vítima, não assume, você não assume a responsabilidade do adulto. Isso, você não toma os seus pais como eles são. Esse conceito do tomar, que quando eu estava fazendo o curso, o que me ajudou a entender o que é esse tomar foi uma figura assim, é a criança tomar o peito da mãe. Ela então, vai até lá. Então a mãe oferece o peito, mas se o filho não sugar, ele não toma o leite. Então é um esforço, é o que eu vou fazer para, né? Não é uma atitude passiva. O que cada pessoa se torna tem a ver com a história dela, do seu sistema, digamos, de origem, né? Então, eu sou filha de uma mãe assim com um pai assim. A minha estrutura vai, de fato, estar linkada a esta convivência, a gente sabe disso, né? Que é todas as forças da minha criação, para eu pertencer, inclusive, como força de pertencimento, eu posso tomar atitudes que são desconectadas com o que a gente considera boas atitudes, ok? Isso é amor. O que Bert traz é que tudo é por amor. Como assim? Meu pai matou minha mãe por amor? Meu pai é um assassino por amor ao clã dele. Por amor a alguém que veio antes dele. Então, o primeiro é, o meu comportamento aqui, como Rose, aqui, do jeito que eu sou e cheguei até aqui,
É porque eu tive algumas referências de meus pais nas suas imperfeições e construí meu sistema de sobrevivência, né? Que pode estar dentro desse triângulo, os jogos de manipulação. Eu construí o meu jeito de ser baseado nesses dois ou naquelas pessoas que me cuidaram. Esses são todos os patrimônios que meu sistema de origem me deu. Pronto, se meu pai me chamava quando criança, sei lá, você é burra, eu posso me tornar uma pessoa incapaz de aprender, não porque eu seja burra, mas eu estou presa na crença, ou me tornar um fenômeno, porque eu precisava provar para aquele pai que eu não sou burra, por amor a ele. Um Édipo, sei lá o quê, eu vou correr atrás e vou me tornar uma pessoa maravilhosa. Mas é tudo referência. Então, você é como é por causa dessas duas pessoas. Se você é bom, se você é assim ossado, é por causa disso. Pronto, isso é no que a gente entende dentro da psicologia, das relações interpessoais que a gente vive. Quando a gente inclui a sistêmica, ou seja, o que está além dessa deu e ela, são as nossas fidelidades. Quando você está na barriga da sua mãe, ou logo quando você nasce, o descendente, ele assume um encargo de tentar equilibrar o sistema que ele vem. Eu estou aqui na barriga da minha mãe, isso tudo são forças energéticas, não são forças cognitivas, passa para além da sua compreensão cognitiva. Sei que a minha mãe sofre porque a mãe dela foi abusada pelo marido. Ali eu me conecto tentando compensar a minha avó ou o meu avô para fazer o bem para minha mãe. Eu posso ser uma pessoa que detesta homens, serei uma agressora dos homens. Eu posso me identificar como a minha avó e me vingar desses homens. Ou eu posso me identificar com o meu avô, porque foi excluído do sistema, e serei uma abusadora, como você, meu avô, para compensar a sua exclusão. Não estamos aqui isentando ninguém das responsabilidades dos seus atos. Todos precisam pagar pelo que escolheu fazer. Entretanto, além de pagar por esses atos, nós precisamos olhar o que levou a esses atos, que é o que eu sempre falo sobre essa violência toda. Nós damos atenção de fato às vítimas e precisamos dar, mas a gente precisa olhar qual foi o mecanismo que levou o agressor a ser um agressor. Sim. Porque está além dele. Quantas vezes a gente ouve das pessoas, gente, eu não gostaria de ter feito, mas fiz, de repente eu fiz, perdi a consciência, tomei a atitude, por que eu sou assim? Por que eu bati na minha esposa, mas eu não sei por que eu bati. Não quer dizer que essa pessoa não tem que pagar o preço, ir para a cadeia se for necessário, cumprir suas penas e cumprir suas responsabilidades diante da sociedade. Entretanto, é preciso, além disso, olhar o movimento sistêmico. E é aí, por isso, que Bert não é compreendido. Porque ele olhou o movimento sistêmico que veio antes. Por que meu pai é um alcoólatra? Meu pai pode estar identificado com um parente excluído do sistema. Ele foi excluído porque foi abandonado na guerra, porque era, na época, tem uma escolha sexualmente afetiva de um jeito que não era aceito pela sociedade, era banido. Uma mulher que engravidava era banida. Eu posso me identificar com essa mulher e vou dizer, vou me excluir do meu sistema. Como eu posso fazer isso? Me tornando uma alcoólatra, por exemplo, porque eu bebendo as pessoas não vão mais me querer. E eu compenso por amor essa pessoa. O sistema não quer isso. O sistema quer que eu compense olhando e incluindo essa pessoa com amor. Mas a pessoa, nós, na nossa percepção infantil, nessa coisa fantasiosa e mágica da criança de que vai salvar o mundo, entende que eu compenso este aí fazendo como ele. Então, para além da escolha dos nossos pais de abandonar ou não, que precisam e se responsabilizar por isso, estamos aqui como seres em evolução, em crescimento, e para isso nós precisamos nos responsabilizar por cada escolha. Essa pessoa precisa realmente pagar por isso, mas eu preciso também, por respeito à evolução humana, pelo respeito ao humano e pela responsabilidade que eu tenho, incluir o que moveu meu pai e a minha mãe nesse movimento. Às vezes eu me torno alcoólatra e digo, eu sou alcoólatra por causa do meu pai. Meu pai bebia, eu tinha que beber.
Sim, porque você está tentando salvar o seu pai, tomando para si a sua exclusão. Não, meu pai, eu me excluo no seu lugar. E muitas vezes, por conta de tanto sofrimento que as mulheres tiveram com seus homens, as mulheres acabam transmitindo, né? E minha mãe digamos assim, desrespeita o meu pai ou desconsidera o meu pai, e ele bebe e é agressivo por conta disso. Então tem muito mais, gente, para além de uma atitude. Agora, Rose, uma curiosidade, uma dúvida. Essas histórias, muitas vezes, a gente não conhece, né? E eu tenho a sensação de que na sociedade moderna isso está se perdendo ainda mais, que no passado a gente ouvia as histórias das origens, né? Eu estava outro dia tentando resgatar essa história, porque está tendo um movimento muito forte em um dos braços da minha família, né? Do meu avô materno. Estão refazendo a árvore e tal. Aí eu comecei a pensar, e da minha avó, o que é que eu sei, né? E do meu avô paterno, né? O que é que eu sei? E da minha avó paterna, o que é que eu sei? Então, assim, tem muita coisa que eu não sei, porque não se tem mais aquela coisa da avó e do avô contando as histórias. A gente precisa saber ou é só sentir? Não precisa saber cognitivamente, porque você sabe na sua memória biológica. Entendi. As vias que as informações chegam para nós são muito variadas. A gente sabe, por exemplo, quando você chega num lugar, se esse lugar tem uma energia desagradável, você fala, estou arrepiada, tem alguma coisa aqui que não está bem. A gente fala isso naturalmente, mas também não dá muita bola para isso. A nossa biologia, nosso corpo, ele tem sensores e nos informa. Eu não preciso saber cognitivamente. Então, quando eu faço uma constelação, digamos, uma constelação acontece, e aí eu vou constelar minha relação com meu pai, por exemplo, e percebo que meu pai está com um movimento contraído, olhando para o chão, puxado para trás, algo que não está bem. Eu coloco uma representação para essa energia, eu não preciso saber se essa energia é pai dele, avô dele, antecessor a ele, apenas saber que essa energia está ali e que isso conectou meu pai de alguma maneira por uma via agressiva para ele. Eu posso honrar essa pessoa e dizer, olha, eu vejo você, não importa quem é. A pessoa não precisa ser identificada com nome, história. Não precisa, né? Com essa identidade. A gente estava falando da identidade vibracional. Se eu reconheço vibracionalmente que ali existe uma pessoa, me inclino diante do destino dela, ela vai ficar feliz. Se você botar um representante ali, a pessoa vai dizer, nossa, como me liberou. Apenas curvar a cabeça diante de mim me liberou. Isso não precisa saber. E às vezes não temos autorização do nosso sistema de saber segredos de família. Precisamos respeitar isso. Vai surgir para nós um constelador muito centrado. Ele não conduz, ele não dá ordem nenhuma. Ele se deixa levar pelo sistema e ele honra e se torna menor diante do sistema. Então tem coisas que a gente não vai precisar saber e nem vai ser possível e nem autorizado saber. Mas entender que existem dinâmicas que nos movem, além dessa que a gente conhece, já faz uma grande diferença. É muito importante dentro do que a gente viu nessas constelações, o que eu falei sobre honrar o destino. Como é difícil isso. Quando a gente vê um pai, uma mãe com uma doença degenerativa como Alzheimer, um câncer progressivo, e a gente se revolta e a gente briga porque aquela pessoa não está tomando remédio, ou porque Deus fez isso com a gente, porque que a vida é desse jeito. Porque comigo vem muito no grupo. Porque comigo. E aí? Nós somos guiados por forças que a gente não sabe, nem os porquês, nem os praquês. Os conflitos, as dificuldades, as contrações fazem parte dessa vida. E também fazem parte de escolhas, escolhas energéticas daquele que está vivendo isso. Então é preciso olhar para cuidar de tudo, não é para não cuidar, é para cuidar, mas respeitando o destino. Me inclino diante do seu destino, pai, do seu destino, mãe, e cuidarei com muito amor disso. Eu tive a experiência de conhecer uma colega na formação de constelações, ela ficou conhecida, porque deu entrevista na Veja, saiu acho que em alguns jornais. Ela
tinha um diagnóstico de câncer de intestino. E ela fez vários tratamentos. Chegada lá na 4ª abordagem, ela disse: não farei mais nada. Mas era uma mulher que estava tão bem, aparentemente, como nós. Não tinha perda de peso, não estava em cima de uma cama, estava ativa na vida. Mas ela entendeu ali que nada que fosse feito ia mudar o destino dela. E ela decidiu não mais tratar. Foi acompanhada por Ana, né? E nos cuidados paliativos, e foi cuidar da vida dela, fazer as coisas que ela nunca tinha feito, viajar, queria ter um carro novo, queria estar com a neta, queria produzir coisas, foi para a formação das constelações, trabalhar isso, e um filho único e uma neta. E o filho entendeu e disse: mãe, eu me inclino diante do seu destino e vou te ajudar na sua morte. Estudou cuidados paliativos, se preparou para isso e acolheu a mãe. Por que minha mãe escolheu isso? Nem ela sabe exatamente. Mas ela tem essas compensações. Nós todos temos. Nós tomamos atitudes que não entendemos. Como é que meu pai tem um câncer X e não quer tomar os remédios? Talvez, para que ele tome os remédios, nós precisamos olhar para ele, para tudo que o inclui nessa decisão e dizer: me inclino diante disso. Você é maior que eu. Eu não posso mudar a sua história, mas posso estar com você nas suas escolhas. E às vezes essa profundo respeito, né? Essa honra a essa pessoa dá a ele um significado tão profundo que às vezes muda, entende? Não, eu me sinto melhor porque eu fui incluído. Porque muitos dos nossos pais, os homens, as mulheres excluem, o homem exclui a mulher do nosso sistema, né? Nossos pais, às vezes um exclui o outro. Eu amo o meu pai, mas eu não posso expressar meu amor para o meu pai porque eu sou fiel à minha mãe. E minha mãe sofreu do meu pai. Mas ele é seu pai, independente. O assunto marido e mulher pertence ao marido e à mulher. Eu sou filha, então eu preciso amar o meu pai. E amar a minha mãe por escolher este pai para mim. Dizer para minha mãe: mãe, essa foi a sua melhor escolha, porque me gerou. Isso muda. Então a mudança de atitude diária, a escolha, gente, porque é uma escolha. Eu não consigo amar meu pai. É uma escolha. Você escolheu. Porque o amor, ele vai mais além do amor emocional. É um amor que tudo engloba, que diz sim à vida como ela é, que abarca tudo isso e diz: ok, meu pai é assim, mas me deu a vida e eu o honro por isso. Eu não consigo aceitar, eu não consigo amar meu pai. Então faça o primeiro movimento: aceite que ele é seu pai. E aceite que você não aceita. Porque o pertencimento passa por incluir o outro, mas se incluir. Eu aceito o outro como ele é a partir do momento que eu também me aceito como eu sou. Não tenho condição de amar meu pai e entro num conflito, numa culpa. Não, a culpa não é curadora. E eu gosto muito do poema da Viviane Mosé, que ela fala de roupas, das palavras, né? A culpa é uma palavra que não pode ser lavada com as outras, porque mancha tudo. Então, se eu trabalhar cuidando do meu pai na culpa, eu estou na contração, eu não vou render. E eu não vou estar disponível, consequentemente eu vou ter dor, eu vou ter muito sintoma, porque eu estou tentando ali me compensar na minha culpa. Liberar a culpa é uma forma maravilhosa. Eu aceito que eu não aceito meu pai. Rose, e esse julgamento que muitos filhos fazem, de assumir muitas vezes, eu fico aqui sou em lealdade à minha mãe, eu começo a excluir o meu pai, porque meu pai pode ter um comportamento que eu não tolero, e fica o filho se metendo na relação do pai e da mãe, quando eles querem se separar, fica querendo saber da vida do pai, se o pai, quem está certo, quem está errado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque uma das frases de cura do filho é dizer que o que aconteceu entre você e minha mãe não é da minha conta. A mesma pessoa que é a esposa do esposo não é a pessoa que é minha mãe ou meu pai.
Porque relação de casal traz inúmeros conflitos relacionados às nossas próprias crenças. Observe que é uma pessoa que traz numa bagagem centenas de crenças, mandatos, fidelidades, modus operandi, que vai encontrar outra que às vezes essa bagagem é contraposta. Ok? Essas duas pessoas estão às vezes em conflito, mas você é a reconciliação deles em você. Porque você é a união, é a unidade, representa os dois dentro. Mas você vem depois. Esses conflitos têm a ver com marido e mulher. Filho, em qualquer idade, não deve se interferir nesses conflitos. Entendemos que eles devem ser adultos o suficiente para se resolverem. E o amor que eu tenho para o meu pai não pode ser maculado pelo que minha mãe pensa do meu pai. Não deve, mas a gente deve fidelidade à mãe. Então o movimento é esse, deixar com eles o que é deles e olhá-los apenas como pais nossos. Às vezes o nosso pai é um pai maravilhoso. Leva na escola, faz um carinho, conta uma história, mas meu pai bate na minha mãe. E eu tenho raiva dele. Você tem raiva do marido da sua mãe, mas o seu pai é uma outra energia. Eu preciso olhar para minha mãe com respeito pela escolha dela de estar ali. E claro, quando a gente é criança, a gente quer salvar essa mãe desse pai. Mas não sabemos quais são as forças que unem pai e mãe. Só sabemos que uma união de casal não é escolhida por eles. É uma força de um sistema que empurra ao outro sistema para se encontrar, na busca de uma cura. Se é possível essa cura, ok. Mas se não for possível, a gente honra. Foi um fruto que é mais precioso, é a gente. E quando você fala assim, um sistema que busca outro sistema, para as pessoas mais céticas, mais racionais, mais cartesianas, isso deve ser uma viagem, né? E aí a nossa mestra Leda Regis, né, Deni, ela traz umas metáforas que eu gosto muito. Então ela brinca assim, tem um Bluetooth, né? Que a informação sai daqui para lá e você não está vendo. Mas eu tiro a minha foto aqui, daqui a pouco aciono lá uma coisa e a minha foto aparece ali no celular de Deni. Então, assim, tem essas coisas, a energia está nisso, né? E se isso funciona para transmissão de informação, transmissão de dados e de imagem, por que não funcionar na transmissão dessa informação, né, intergeracional, dessa transmissão dessa memória genética, afetiva, né? Sim. Então, assim, é como eu explico para as pessoas que são mais descrentes, né? Então, assim, o que é que você pode trazer para quem está nos ouvindo e está achando que, pô, como assim, né? Não foi ele que escolheu ela, ele que não escolheu ele, foi o sistema que escolheu. Primeiro que quase ninguém, muito pouca gente entende de informática, de física, de química e aceita muito bem o Bluetooth e aceita muito bem não vive o sem. Pix, né? O controle remoto, você toca aqui e não questiona, ninguém questiona, mas a gente questiona essas coisas porque essas coisas nos tocam muito. Nos toca na nossa dor emocional, em frequência, e nas nossas crenças. Como é que eu passei a vida toda? Ela está me dizendo que meu pai bebe porque teve um filho. Passei a vida toda detestando meu pai porque ele bebe. Como é que ela está me dizendo isso agora? A gente está movendo e lidando com marcas emocionais profundas, porque nós adultos lidamos com as situações de uma maneira e a criança completamente de outra, né? A criança, ela entra num lugar de inexistência, de ameaça à sua própria existência diante de um trauma que para nós é bobagem. Ser esquecida à noite, durante acordar de noite chorando, uma mãe que não carregou quando ela estava com muita dor, isso são traumas profundos na alma da criança, e que é a nossa criança. Então, mas aquela criança, para sobreviver, ela construiu muitas crenças. E as crenças que nós temos estão baseadas nos nossos sofrimentos anteriores. Uma delas é essa cognição. Às vezes, não estou dizendo que são todas as pessoas, às vezes a dor de alguém foi tão profunda que ela passou a vida toda no mental. Preciso estar aqui, porque aqui eu me acho. Eu preciso de um livro, eu preciso de uma explicação. Algo que confirme a minha crença. Porque a minha dor, eu me distancio do meu corpo, eu anestesio o meu corpo, eu não vou perceber as emoções.
Então, aquela pessoa vive na cognição, na praticidade, na resolutividade, né? Então, uma das coisas, quando foi desenvolvidas as constelações, e Bert não é exatamente o primeiro que fez as constelações, ele foi somando vários aprendizados, né? E ele participava das chamadas construções familiares, porque tinham outros terapeutas que trabalhavam com isso, além do psicodrama. Ele não entendia, ele só percebia. Se você perguntasse a ele por que isso acontece, ele dizia, não sei, só sei que acontece. Ao longo dos anos, muitas coisas foram vistas e revistas pela própria ciência, né? Eu sou médica, então eu só lido com literatura médica. Eu vou nas revistas indexadas e estudo literatura médica. Eu não estudo para além do que a ciência constrói, além disso. Então, quando foi descoberto o genoma, que teve aquele boom do genoma humano, se dizia que, olha, do DNA aí, 2% nos estrutura, né? Então, DNA é DNA porque ela tem o DNA dela. Eu sou eu, você é você por causa disso. Só que quem participa dessa estrutura, dessas proteínas que compõem o seu corpo e faz você, é só 2% desse DNA. E isto foi estabelecido que os outros 98, mais ou menos, era lixo. E depois, não é possível que no fenômeno da vida, onde tudo tem uma função, esses 98% de DNA não valha nada. Então, os cientistas, especialmente os russos, começaram a estudar isso. E perceberam que esse DNA ele é um DNA vibracional. Ele traz informações. São eles os responsáveis por essas informações que existem no seu corpo. É um campo informacional, não é só as constelações que falam de campos informacionais, né? Todo mundo que estuda aí transpessoal e etc. entende um pouco disso. Mas é dentro do seu DNA que a informação chega. A gente viu hipnose, por exemplo. Hipnotizava alguém lembrava de uma outra vida. E todo mundo aceitou bem isso. O espiritismo traz outra vida e todo mundo aceitou bem isso. Isso é campo vibracional. Tudo isso é vibração, não é uma coisa concreta, formada, né? E é no DNA vibracional que existem essas informações. São campos informacionais que eu acesso porque sou pertencente deles. Então, por isso é que a gente sofre a influência. Sofre influência e foi visto isso. Por exemplo, antes de Bert, havia uma psicóloga, uma senhora, não lembro o nome dela agora, que ela estudava as chamadas datas de aniversário. O que é isso? Na minha vida, todo ano, todo ano no Natal acontece um acidente comigo. Rapaz, todo ano nessa época acontece tal coisa, já sei que vai acontecer, me preparo. Foi percebido que isso geralmente nos informava de ocorrências trágicas na nossa história, das nossos familiares. Então, um acidente aconteceu, um desastre aconteceu há um século atrás, naquela data, e morreram muitos dos meus familiares. O tempo, a vida, vai me informando disso aqui. Alguém se suicidou no meu sistema naquela época. Aí acontece que houve um suicídio na mesma época. Na minha família, coincidentemente, meu primo se suicidou nessa época do Natal e no outro ano, o outro primo se suicidou na época do Natal. É porque é Natal. Não, é porque, se fosse assim, todo mundo se suicidava no Natal. É porque o seu sistema lhe traz informações, entende? Então, a transgeracionalidade não é estudada apenas nas constelações. Eu faço formação em biodecodificação, que é a decodificação das doenças do ponto de vista emocional, que traz a transgeracionalidade. Está em várias coisas. Comportamentos, atitudes, que você vai ver lá, poxa, parece, eu fiz isso na minha família, todo mundo, isso é um exemplo que não foi meu, mas todo mundo na minha família trabalha com área da região da cabeça. Um é dentista, o outro é cirurgião bucomaxilo, a outra faz peruca, a outra faz chapéu. Aí vai ver na história, alguém da família, isso já aconteceu em constelação, há 2-3 gerações atrás foi decapitada. É uma informação que a gente tem. Nosso corpo tem muitas informações, né? E a ressonância, que depois Bert compreendeu, porque
Às vezes você vai fazer uma constelação e você é representante e de repente tem uma questão que é sua ali, que está sendo trabalhada também. Aí foi os conceitos do Rupert Sheldrake das chamadas ressonância mórfica. Os campos mórficos, os campos morfogenéticos que nos constituem. Às vezes você tem uma estrutura parecida da sua bisavó, da sua tataravó. Diante desses campos informacionais e campos de ressonância. Então não há nada aleatório. Há muito estudo sobre isso. Nós não acessamos, infelizmente, né? Porque a nossa vida é tão corrida que a gente dedica nosso olhar para aquilo que nos interessa. Mas sim, existem muitos estudos. Para o que nos interessa e para o que acaba sendo uma tendência, né? Que é essa de olhar para as coisas mais pragmáticas, mais concretas, num mundo tão materialista, né? E é uma pesquisa, né, científica, né, que é uma contribuição do Rupert Sheldrake, que de Rose se referiu, que ele explica sobre o campo mórfico. Ele fez uma pesquisa com base em macacos, em uma ilha, em que esses macacos eles consumiam as bananas ou as batatas assim, sujas de terra, sem lavar. Até que em um determinado momento, uma das macaquinhas experimentou, acho que a batata caiu na água, ela experimentou a batata sem a sujeira, lavada, e passou a repetir sempre aquele hábito de lavar as batatas. Outros macacos começaram a imitá-la. Chegou um ponto exponencial em que o 100º macaco estava lavando as batatas e ele observou um fenômeno fantástico. É que em outra ilha, que não tinha contato algum com aquela ilha, também os macacos lá estavam lavando as suas batatas antes de comer. E aí ele foi observando isso em uma série de outros sistemas, né? Aí tem experiências que ele comparou, analisando o comportamento de animais, enfim. Então, isso está comprovado cientificamente, que existe algo, um campo de informação que ele é transmitido, né? E é o que ele chama de campo mórfico. E quando se trata de nós, né, das famílias, é o campo morfogenético. Então, essa parte que a gente herdou do outro, de comportamentos, de hábitos, de costumes, que a gente nem sequer sabia que um bisavô, um tataravô, em algum momento teve um comportamento tal. Então, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Sim. E não dá para a gente explicar isso de uma maneira tão simplista, né? Então, mas é possível, sim. O que é interessante é que primeiro Bert observou e depois as coisas foram comprovadas. Eu sei que esse movimento traz muito desconforto, mas existe basicamente uma visão das constelações que diz respeito a reconciliar. O que busca Bert Hellinger é a reconciliação em nós de tudo o que não está, digamos, reconciliado. Então, lá atrás, morreram, meu tio brigou com meu outro tio por terra e um matou o outro. A busca da constelação é que, ok, ali aconteceu, cada um carregue a sua responsabilidade pelo ato, mas em mim, eu reconcilio essas pessoas. Porque foram movidas por algo maior do que elas. E tudo, que é uma outra coisa que é difícil de compreender, tudo está a serviço de um destino maior. Não podemos explicar por que foi assim ou foi assado, mas quando a gente dentro de nós apazigua isso e diz, ok, isso é o que é possível, a gente vai observar que as coisas modificam. Se você observar essas leis dentro de você e fazer pequenas experiências, meu carro bateu. Eu posso passar 3 dias me queixando que meu carro bateu. Mas eu posso dizer, ok, meu carro bateu e eu aceito isso. Perceba como a energia muda para você, as coisas fluem melhor, você gasta menos energia, a capacidade de resolver o seu carro batido é muito mais rápida, né? Quando você inclui o outro, diz, olha, fulano de tal é um alcoólatra, mas ok, é meu tio e ele faz parte da minha família. Se você faz isso, você vai sentir no seu corpo uma expansão. E aí a inclusão que a gente tanto hoje reclama, né? Tanto a gente tem buscado a inclusão das minorias, em todo o movimento que a gente faz. A gente fala isso, a gente prega isso, carrega bandeiras enormes de inclusão. Mas a gente não é capaz de incluir na nossa própria família alguém que
deslizou, alguém que é desse jeito. Ah, eu penso assim e assim, eu não aceito outra forma de pensar. Mas se eu incluo na minha própria história, a minha força de inclusão para os outros vai ser maior, não tenha dúvida. A outra ali, que é essa da hierarquia, se eu olhar meu pai e minha mãe e dizer, vocês são os meus pais e eu sou seus filhos, isso vai aliviar demais a sua condução no seu cuidado com seus pais. Isso é importante, porque você vai estar na sua força, você vai estar na sua presença, você vai poder fazer escolhas mais acertáveis. Isso não vale só para pai e mãe, vale dentro de uma empresa. Eu sou presidente, mas eu cheguei agora, e aquela moça que está ali, que serve o cafezinho, tem 20 anos ali. Ela, hierarquicamente, está acima de mim, mesmo que eu dê ordens para ela. Eu preciso dar a ordem, reconhecendo que ela veio antes de mim. Isso vai mudar a minha relação com ela. Isso vai mudar a minha relação como chefe, como patrão, como qualquer um presidente, o que vá. E o equilíbrio entre dar e receber na vida, né? Eu preciso ver como é que eu estou equilibrando essas forças de dar e de receber, que entra nessa história do triângulo também. Com certeza, se a gente está dentro dessas leis, dessas forças do amor, que é assim que a gente diz, nós vamos expandir mais. E nos tornarmos mais abundantes, mais prósperos e na presença, porque o que vale é o hoje, né? Eu penso dessa maneira. É uma ampliação, né, de possibilidades e é libertador, porque é um lugar de profunda amorosidade e de expansão de consciência mesmo, em vez de a gente caminhar num caminho tão limitado, né? Sim. Nós até já passamos do nosso tempo, mas a conversa está tão boa que eu vou ousar em lançar uma última pergunta e depois disso a gente se despede, né? Que é, Rose, assim, uma outra situação que nós vimos no nosso grupo, né, na comunidade Bengalas, são os ressentimentos entre irmãos, porque geralmente sobrecarrega um, né, e os outros não participam, enfim, né? Poucas são as famílias que trazem assim, poxa, a gente divide de igual, né? Mas muitas trazem esse ressentimento, sentem essa sobrecarga. Isso também é um desequilíbrio do sistema e principalmente se for, né, esse caçula, você falou um pouco que pode ser uma compensação. Mas, assim, como você deu aí várias dicas de como tomar os pais, honrar os pais como maiores, né, se colocar no lugar realmente de filho. E o que é que a gente pode fazer como exercício sistêmico para ajudar esses irmãos? Afinal, irmão, né, tão especial, não deixar que, nesse momento que os pais mais precisam, os filhos entrem em conflito. Sim. Primeiro, dentro da relação de irmãos existe uma hierarquia também. Aquele que veio primeiro, aquele que veio segundo, aquele que veio terceiro. E precisamos nos localizar. Às vezes o caçula se sente maior do que o primeiro. Porque se ele se sente maior do que o pai e que a mãe, o primeiro passa a ser um filho. Às vezes, no meu posicionamento em relação ao meu pai e minha mãe, eu posso mudar energeticamente a minha relação com o meu irmão. Ou olhar para esse irmão como sendo o maior ou o menor, né? Aí essa é uma coisa. A outra coisa são as compensações que cada irmão está seguindo. Para quem o meu irmão está olhando quando não está olhando para meus pais? Ele tem ressentimentos com meus pais, não consegue lidar com isso? Ou ele está compensando, conectado, por exemplo, é porque dentro das constelações tem muita coisa. Eu sou o filho mais velho, mas o meu pai abandonou a mulher dele e casou com a minha mãe. E deixou essa mulher em extremo sofrimento. Eu posso ser o filho da minha mãe, mas totalmente identificado com esta mulher que foi excluída do sistema, não foi honrada, não foi respeitada. Então pode ser que o que mova os seus irmãos a se desvencilhar, a se desentenderem, porque originalmente irmãos são cúmplices. Originalmente é isso. Se não são conectados, tem forças que os separam. Esse olhar de um pai, dele para a primeira mulher do pai, que o pai abandonou, ela sofre, ele se identifica, ela precisa ser honrada no sentido de que abriu espaço para minha mãe,
Meu pai precisa honrá-la e dizer, olha, obrigada por ter aberto espaço para minha mãe. Mas não é possível, então às vezes nem em constelação a gente vê isso. A outra coisa que separa muito, irmãos, são os mortos, são os natimortos, os abortos, os filhos que estão nos meios e que são abortos que a gente não viu. Então, muitas vezes a desavença está porque eu olho para aquele irmão morto e julgo que eu não deveria estar ali, porque eu só sobrevivi porque aquele irmão morreu. Então, como eu não tenho lugar, eu nem consigo me colocar naquela família. Existem muitos movimentos, né? Do mesmo jeito que a gente olha sistemicamente para os nossos pais, olhar que tem algo dentro daquele irmão que precisa ser olhado. E às vezes de mim, porque tudo é ressonância. Eu posso me sentir o único filho possível para cuidar dos meus pais, o único que tem competência e não convido os meus irmãos para esse cuidado. Até falo, mas internamente eu digo, não vai dar conta não. Que é mesmo um pouco da relação de marido e mulher. A mulher pare o filho e fala, esse homem não vai cuidar do meu filho direito. E depois reclama porque o marido não deu assistência adequada, mas energeticamente, dentro do que Eric Berne fala das transações, das relações, existe uma comunicação superficial e existe uma comunicação profunda. Então, cada situação a gente vai precisar ver individualmente, se trata de algo sistêmico mesmo, e se trata, é o meu lugar nessa família, que posição eu estou. Se, por exemplo, eu me torno energeticamente a esposa do meu pai, isso acontece, né? Eu no meu Édipo ali, eu me intercalo entre minha mãe e meu pai, me torno a esposa do meu pai. Meu irmão vai ter ciúme de mim. E eu não vou, esse irmão não vai chegar, porque não vai aceitar. Mas eu não sabia disso, não sabia mesmo, porque só em processos terapêuticos e em constelações, em trabalhos terapêuticos que você aprofunda o seu autoconhecimento, é que você vai se observar se você é realmente o filho ou é o esposo da sua mãe energeticamente, né? Eu já vivi, nós como consteladores temos que nos constelar e trabalhar nossas questões também. Porque às vezes a gente se desloca, eu sou a filha mais velha, então é muito natural que eu me interponha às vezes entre meu pai e minha mãe quando eu era criança, porque achava que meu pai não ia dar conta, ou porque minha mãe não ia dar conta, eu me tornar a esposa da minha mãe, como energeticamente, por conta das minhas crenças, isso me distancia dos meus irmãos, eu saio do lugar de irmão. E às vezes, muito frequentemente, existem os abortos. O aborto que um pai e uma mãe faz, primeiro, por mais que seja uma escolha, uma decisão, essa mãe nunca mais será a mesma quando ela aborta, porque energeticamente uma parte dela morreu. Então, eu sou mãe do meu primeiro filho. E sou uma mãe que eu estou lá tão conectada com meu filho. Vem o segundo e eu aborto, certamente eu não vou estar tão disponível mais para o terceiro. E isso gera um desentendimento, às vezes, entre irmãos. É preciso olhar cada caso, mas entender que existem os movimentos emocionais das relações, porque os pais dos meus pais não necessariamente são os mesmos pais dos meus irmãos, porque são pessoas diferentes em momentos diferentes, né? Então, do jeito que meu pai me criou, não é o jeito que criou meus irmãos. Cada filho precisou desenvolver uma estratégia para chamar a atenção, obter a atenção dos seus pais. Eu queria ficar mais uma hora com vocês. Mas olha, nosso tempo está estouradíssimo. Né? Geralmente a gente fica 40, estamos aqui a 1h10, vocês sentiram? Nossa, não, nem percebi. 1h10 conversando. Então, eu vou agradecer, de repente deixar as portas abertas para uma próxima conversa, né? Uma próxima vinda sua. Use, mas te agradecer de coração, né? Aprendi muito, estou saindo assim super mexida e acho que nossas bengalas e nossa audiência, né, dos filhos de pais idosos também vão sair mexidos. Te agradecer, Deni, porque tudo começou com você, eu honro, né, que você trouxe esse tema e trouxe essa convidada maravilhosa e abre espaço para vocês darem um tchau aí rapidinho para a turma. Eu agradeço profundamente esse convite. Esse é um tema que me toca, porque me cura sempre. E desejo a vocês uma vida plena, uma vida feliz, uma vida saudável.
Eu sou muito grata pela minha vida e pela vida de vocês também, de estar aqui. Obrigada. E voltarei sempre que quiserem. Super obrigada, Martinha, pela oportunidade de trazer um tema que é tão importante, né? E feliz por estar aqui com Rose. Aprendi muito também com você, querida. Eu com vocês. E é um tema que merece a gente se debruçar e estudar muito mais, que tem muito mais coisas para a gente poder olhar. Olhar para isso. E eu termino, né, dizendo que eu aceito a vida como ela é e as coisas como elas são. E convido vocês também a aceitarem a vida como ela é, as coisas como elas são. Inclusive esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de ser filhos de pais idosos. Um beijo para todos vocês e até o próximo podcast Bengalas. Até lá.